Fala galera, estamos de volta aí para darmos continuidade aí com o nosso assunto, agora relembrando como se resolve um sistema de equação linear do primeiro grau. Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vê só, gente. A gente já fez hoje uma questãozinha que precisou resolver um sistema, mas aqui eu preciso formalizar isso para você. Veja só. Em prova, a gente pode resolver um sistema de equação de duas formas diferentes, por dois métodos, que são, desculpe, gente, que são os mais comuns, pelo método da substituição ou pelo método da adição. Substituição, como é que eu faço? Pego e isolo em alguma das equações uma variável, por exemplo, nessa primeira eu vou isolar x, vai ficar 9 menos 4y, e substituo esse x na segunda equação. Ok? Vai ficar 3 vezes x. Quem é x? 9 menos 4y. Ok, gente? Menos y igual a 1. 3 vezes 9, 27. 3 vezes menos 4 dá menos 12y. Menos y igual a 1. Aqui vai ficar menos 13y. Esse 27 passa para o segundo negativo, vai ficar menos 27 mais 1, menos 26. Multiplica tudo com menos 1, vai dar 13y igual a 26, y igual a 13. Y igual a 13, ó. Y igual a 2, exatamente. Ora, e se o y é 2, chegue nessa equação aqui, substitua o y por 2, 9 menos 4 vezes 2, x é igual a 9 menos 8, x é igual a 1. Essa é a minha solução, y igual a 9, x igual a 1. Mas se eu quisesse resolver por adição, no que consiste o método da adição? O nome é muito sugestivo. Você precisa adicionar, tá? Adicionar. Vê só, gente. Só um minutinho aqui para eu passar. Vê, nós precisamos adicionar as duas equações. Passei aqui, que aqui deu um problema na minha tela. Pronto, voltou, né? Pronto. Vê só. O método da adição, eu preciso adicionar, preste atenção, adicionar duas equações. Duas equações, as duas equações. Mas observe que se eu adicionar essas duas equações, 4y igual a 9, 3x menos y igual a 1. Se eu adicionar essas duas equações do jeito que elas estão, vai ficar assim, ó, x com 3x, 4x, 4y menos y dá mais 3y, e 9 mais 1 dá 10. Eu cheguei, se eu adicionei assim, do jeito que está, duas equações, percebeu? E eu encontrei uma única equação, mas com duas variáveis, eu não saio do canto. Ok, gente? De boa na lagoa? Então, não adianta eu adicionar de qualquer jeito. Eu tenho que adicionar as duas equações, preste atenção, tá, gente? Preste bastante atenção. Eu tenho que adicionar essas duas equações, perceba, viu? Perceba. Com o objetivo de que uma das variáveis seja eliminada. Então, eu posso pensar assim, poxa, se nessa equação aqui de cima, no lugar de x fosse menos 3x, seria muito bacana, não é? Porque eu adicionaria as equações, o menos 3x com mais 3x iria cancelar. Ok? De boa na lagoa. Então, como é que eu faço para aparecer aqui na primeira equação um menos 3x? Multiplica ela toda por menos 3. Aí vai ficar assim, ó, vê. Menos 3x, ela toda, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 4y dá menos 12y. Menos 27. Aí 3x menos y igual a 1. Ok? Aí, ó, menos 3x mais 3x, agora sim você adiciona, dá 0. Menos 12y mais menos y dá menos 13y. Menos 27 mais 1 dá menos 26.
E aí o y dá igual a 2 do mesmo jeito, ó. Tá vendo? E se o y é igual a 2, se você substituir em qualquer uma dessas equações, você vai achar que o x é igual a 1. De boa, gente. Então, ó, você escolhe do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser, você vai escolher o método que mais lhe convém na hora da prova. O que você tem mais prático, o que é mais fácil para você. Tá bom, gente? Tá bom? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão para você resolver. Essa questão segue o mesmo molde dessa daqui, ó. Dessa. É um probleminha que vai resultar num sistema. E aí eu quero que você tente resolver só. E aí você me manda sua dúvida, tá? Pelo Instagram ou pelo Face. Mande para mim se você não conseguiu resolver, que aí eu te ajudo. Tá bom? Eu chego no sistema com você. Eu preciso que você trabalhe nesse exemplo. Tá bom? E agora a gente vai entrar em função, tá? E vai estudar as duas principais funções que caem em prova. Beleza, gente? Então, vê só. Eu vou ser muito prático e objetivo, não é? Não vou ficar me demorando muito no que diz respeito a uma relação, a relação que é função. Não, eu já vou direto para a função do primeiro grau, tá? Eu já vou direto para uma relação que é considerada função do primeiro grau, tá? E função do primeiro grau, ela é dita do primeiro grau quando ela é expressa por um polinômio do primeiro grau. E essa função do primeiro grau, ela é conhecida também por função afim. Então, veja, a função do primeiro grau, primeiro detalhe, ela tem essa cara, ax mais b, tá? E observe que essa função do primeiro grau, normalmente ela é definida, f é definida em R, onde esse primeiro conjunto, tá? É o domínio da função e esse segundo conjunto é o contradomínio da função. Beleza? Domínio e contradomínio. E lembra, gente, que toda função, não é? Você vai ter um x e um y, que vão fazer parte dessa função, tá? O x, normalmente, a gente se refere, não é? A um par ordenado, x, y, e normalmente o x a gente chama de domínio e o y a gente chama de imagem da função, tá certo? Então aqui, imagem e aqui, domínio, ok? Esse meu x é chamado de variável independente e o y é chamado de variável dependente. Eu posso escrever isso assim, f de x é igual a x mais b. Então, para ser do primeiro grau, tem que ser escrita nessa forma. Agora, gente, eu quero trabalhar uma coisa muito séria com você. Vê só. Quando eu escrevo y igual a ax mais b, aí, gente, eu tenho um modelo, não é? De função do primeiro grau. Eu não tenho a função em si. Porque para eu ter a função, eu preciso conhecer os parâmetros A e B. Então, repita comigo. A é a taxa de variação. Repita comigo. O A é a taxa de variação. Tá bom? Taxa de variação. E o B é o meu coeficiente linear. A é taxa de variação. E o meu B é coeficiente linear. Então, para eu ter minha função bem definida, eu preciso conhecer esses meus parâmetros. Então, por exemplo, aqui eu tenho um modelo de função ou eu tenho a função? Eu tenho a função porque eu conheço meus parâmetros. A taxa de variação é 5 e o coeficiente linear é menos 7. Aqui, ó, em todas as letras dos exemplos aqui, eu tenho funções. Não são modelos, porque eu conheço todos os parâmetros. Na letra B, a taxa de variação, não é? O coeficiente angular é menos 1 e meu coeficiente linear é 3. Na letra C, minha taxa de variação é 8, mas meu coeficiente linear é 0. Não tem.
Letra D, minha taxa de variação 4/5 e meu coeficiente linear menos 1. Tá ok, gente? Aí, beleza. Então, gente, o que é o zero da função? Vamos lá. A raiz de uma função é o valor atribuído a x que provoca uma imagem zero, ou seja, o elemento do domínio cuja imagem é zero. Então, para encontrar a raiz de uma função, basta você igualar a expressão a zero. Vem cá, gente, vê só. Lembra que a função, não é, você tem os elementos de domínio e os elementos do contradomínio, mas que a gente vai trabalhar com a imagem da função. Um domínio e uma imagem. O domínio você relacionando com x e a imagem relacionando com y. Beleza? Então, vê só. O que é o zero da função? O zero da função é um elemento de domínio, é um x, cuja imagem é zero, ok? É um elemento de domínio que provoca a imagem ficar zero. Então, repita comigo. O zero de uma função, zero de uma função, é um elemento de domínio cuja imagem é zero. Beleza? Então, se eu tiver se eu tiver uma função e quiser encontrar a raiz da função é um elemento de domínio, é um x, cuja imagem é zero. Beleza? Então, é só você colocar o y0 e calcular o x para chegar na raiz da função. Beleza? Vamos lá para a tela, então? Vamos juntos? Vamos lá para a tela? Então, vê. Se eu tenho minha função y igual a x mais b, a raiz da minha função vai ser um elemento de domínio x, que eu quero encontrar, cuja imagem é zero. É só considerar o y igual a zero. Se eu passar o menos b para o segundo membro, o b para o segundo membro vai ficar negativo. E aí, como eu quero encontrar o x, que é o elemento de domínio, cuja imagem é zero, eu passo o a dividindo. E aí eu chego que a raiz de uma função do primeiro grau é menos b sobre a, é menos o coeficiente linear sobre o coeficiente angular, ou a taxa de variação, beleza? Então, ó, se eu quiser encontrar a raiz dessas funções aí do primeiro grau, ora, a raiz da função do primeiro grau é o elemento de domínio x, cuja imagem é zero. É só fazer, zero é igual a 5x menos 35. Passa o 35 para o primeiro membro, não é isso? E aí vou ficar com x é igual a 35 sobre 5, que dá 7. 7 é o zero da função. Aqui é a mesma coisa. Para achar a raiz ou zero da função, a raiz é um elemento de domínio cuja imagem é zero. Y0 vai ficar menos 3x menos 12. Passa, se você quiser, o menos 3x para o primeiro membro positivo, 3x é igual a menos 12. Logo, x é igual a menos 12 sobre 3 menos 4. Menos 4 é a raiz dessa função. Aqui, a raiz de uma função ou zero da função é um elemento de domínio cuja imagem é zero. Ok? Então, y igual a zero vai ficar 2/3 de x mais 4/5. Veja que nessa função a taxa de variação, o coeficiente angular, é 2/3, coeficiente linear 4/5. Passo o menos 2/3 para o primeiro membro. Menos 2/3 de x igual a 4/5, né? É ou não é? Então, se eu quiser calcular x, eu passo menos 2/3 dividindo. Então, vai ficar 4/5 dividido por menos 2/3. Divisão de fração, repete a primeira, 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Mas a segunda é negativa, não é? Então, aí, ó, posso simplificar o 4 com 2, dá 2. 2 vezes 3 dá 6 sobre 5, menos 6/5. Joia, gente? Menos 6/5. Veja que se você colocar menos 6/5 nessa equação, vê só, 2/3 vezes menos 6/5. Isso, mais 4/5. Vê que interessante. Vê, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Não é isso? Se bem que eu posso já simplificar aqui, ó, vai ficar até mais fácil para a gente. Olha só. Tá outra cor? 6 com 3 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4 sobre 5, mais 4 sobre 5. Vai dar 0, tá vendo? Quando eu coloco o x aqui igual a menos 6/5, essa é a raiz ou zero da função, que é o elemento de domínio que obriga a imagem a ser zero. Ok?
E qual é o gráfico da função do primeiro grau? Gente, o gráfico da função do primeiro grau, todo mundo deve se lembrar, é uma reta, não é, gente? É uma reta. E aí a gente precisa saber construir gráficos, não é? Elaborar gráficos de equação de função do primeiro grau, para que a gente possa aí fazer estudo de sinal, saber onde a reta intercepta os eixos, tanto das abscissas quanto das ordenadas. Então, ó, primeira função que eu quero construir o gráfico com você é y igual a 2x menos 10. Então, vamos lá. Y é igual a 2x menos 10. Então, eu tenho aqui um gráfico, vou desenhar o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. E eu já sei que o gráfico da minha função do primeiro grau é uma reta. E para eu definir uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Primeiro detalhe que eu quero que você perceba. Veja só. O coeficiente linear da sua reta, que é o B, nesse caso menos 10, é o ponto que a reta toca o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Repita comigo. O coeficiente linear é o ponto que a reta toca o eixo vertical. Então, se o coeficiente linear dessa função é menos 10, vou botar aqui, menos 10. A reta vai passar por aqui, com certeza. Tá? E vê só, além da reta cortar o eixo dos y no coeficiente linear, a reta corta o eixo do x na raiz, no zero da função. Afinal de contas, gente, o zero da função, preste bastante atenção, é o elemento de domínio cuja imagem é zero. Beleza, gente? De boa na lagoa. Então, ó, qual é a raiz dessa função? 0 é igual a 2x menos 10. Vai ser o elemento de domínio x cuja imagem é zero, o y é zero. Então, aqui vai ficar 10 igual a 2x, x é igual a 10 sobre 2 igual a 5. Então, a raiz é 5, é o elemento de domínio cuja imagem é zero. E por 2 pontos eu consigo definir uma reta. Tá? Aí, ó. Essa é a reta, é o gráfico da minha função do primeiro grau, 2x igual a menos 10. Beleza, gente? De boa na lagoa, de verdade, massa. Por enquanto eu não estou fazendo estudo de sinal, nada. Só quero que você aprenda a construir um gráfico. Beleza? Vou aqui para o próximo exemplo, B. Aí eu vou apagar aqui, vou apagar aqui em cima, tá, gente? Só para eu ter mais espaço. Você dá um pausa, copia aí. Vamos agora para a letra B. Letra B, y igual a menos 3x menos 12. Y igual a menos 3x menos 12. Vamos lá. Eu sei que uma reta, ela é definida por 2 pontos. Não é isso? E eu sei que a reta toca o eixo vertical no coeficiente linear. Nesse caso aí, menos 12. Então, vou botar aqui, menos 12. A reta vai passar por aqui. Beleza? Tranquilidade, gente? Massa. Mas ela corta o eixo do x no zero da função, na raiz. Então, ó, zero, a raiz é um elemento de domínio cuja imagem é zero. Então, eu vou passar o 12 para cá. X vai ser igual a 12 dividido por menos 3. X é igual a menos 4. Ok, gente? X é menos 4. Olha só, no eixo X aqui, ó, menos 4. Peguei esse ponto, agora sim eu posso traçar minha reta, ó. Tá vendo? De boa na lagoa, gente. Bora fazer mais um exemplo? Y igual a 4x mais 3. Y é igual a 4x mais 3. Então, tá aqui o gráfico. Meu plano cartesiano. Bom, eu sei que a reta toca no eixo vertical, no ponto, no coeficiente linear, não é?
Coeficiente linear vai ser o ponto que a reta vai tocar o eixo vertical dos y. Então, em 3, aqui em cima. E toca o eixo x na raiz, não é, gente? A raiz é o elemento de domínio cuja imagem é 0. Então, ó, 4x mais 3. Posso passar o 3 para o outro lado negativo. Logo, o meu x vai ser menos 3 quartos. Menos 3 quartos é aproximadamente 0,75. Aproximadamente não, é 0,75. Então, está bem aqui, ó, negativo, 0,75. Menos 3 quartos. Esse pontinho aqui, bem pertinho da origem. Aí, o que é que eu faço? Traço, ó, uma linha reta. E por 2 pontos passam uma reta. Eu consigo definir uma reta. Tranquilidade, gente? Fácil, não é? E aí uma coisa para a gente observar, preste atenção. Note que o sinal de A, da taxa de variação, coeficiente angular da reta, define o crescimento da função. Se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. De fato, ó, observe que aqui o coeficiente angular é positivo, a reta está crescendo, tá vendo? Aqui o coeficiente angular é negativo, reta decrescente. Aqui o coeficiente angular positivo, reta crescente. Então, na prova, pode ser questionado a você a respeito do comportamento, tá, da sua função. Tranquilidade, gente? Então, ela é crescente na letra A, decrescente na letra B e crescente nessa letra C que a gente fez. Tudo bem, gente? Beleza? Venha cá comigo, veja só. Eu estou vendo que o tempo está estourando e estudo de sinal é um assunto um pouco mais delicado. A gente tem que parar e ver com mais detalhes e aí não vai dar tempo da gente fazer isso nesse bloco. Então, o que é que a gente fez na aula de hoje, gente? A gente estudou aquela partezinha final de porcentagem. Quais são os modelos de questões de porcentagem, gente? Ó, quando ele dá todos os dados em percentagem, você parte de 100, não é verdade? Quando você tem que modificar um item numa mistura, aumentos ou descontos sucessivos, ou quando você tem pares de conjuntos disjuntos, que você monta uma tabelinha. Depois a gente fez uns exercícios de porcentagem, vimos como resolve a equação do primeiro grau e do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, e a gente entrou agora na parte de função do primeiro grau. O modelo da função do primeiro grau, definida de R em R, f de x igual a x mais b, onde o A é o coeficiente angular da reta, ou taxa de variação, e o B é o coeficiente linear. Por sinal, a reta, ela toca o eixo vertical no coeficiente linear, não é? E ela cruza o eixo do x horizontal na raiz, no zero da função. Por sinal, o zero da função é um elemento de domínio x cuja imagem é zero. Ou seja, você pega a função do primeiro grau, se quiser encontrar a raiz, bota o y0 e acha o valor de x, que é o elemento de domínio cuja imagem é zero. Beleza? Se sua taxa de variação for positiva, a sua função é crescente. Se sua taxa de variação for negativa, sua função ela é decrescente. Próxima aula a gente começa fazendo o estudo de sinal. Beleza, gente? Beijo no coração e até o próximo encontro.